Fala, coach! Eu sou o Jerônimo, idealizador do programa Profissão Coach, do site ferramentasdecoach.com.br. Eu queria saber o seguinte, você é bom em saber se você é ruim mesmo? Eu estava uma vez vendo meu filho tem 4 anos, o João, e ele curte corrida de carro. E ele aos 4 anos de idade, ele tem um talento, uma facilidade, né, para aquilo, e ele aos 4 anos de idade, sem saber ler, sem nada, ele joga o jogo de corrida passando a marcha com o volante, acelerando e freando. Eu boto umas caixas para ele usar o acelerador, é um hobby que eu tenho, e ele, se apaixonou, e ele dirige, passa a marcha, acelera, freia, sem ajuda de nada, ele simplesmente dirige. E ele estava jogando, eu estava assistindo ele jogar a corrida de Imola, é uma das pistas do joguinho de Fórmula 1 do PlayStation 3. Eu estava assistindo ele jogar a corrida de Imola, e aí o que acontecia? Na primeira curva, tem uma curva muito fechada, na primeira curva do circuito. Então os carros largavam todos juntos, e aí nessa primeira curva muitas vezes ele se embolava, e aí rodava, e aí ele que largava em quinto, sexto, caía lá para 15º, e aí o que ele fazia? Ele não sabe ler, mas ele sabe apertar os botõezinhos para reiniciar a prova. Então ele ia lá, tchum, apertava os botõezinhos e começava de novo. E aí, aí se embolava na primeira volta, apertava os botõezinhos e iniciava de novo. E ele dizia para mim, eu não sei, papai, essa pista eu não sei, papai, eu não sei, papai. E aí, o que ficou claro para mim? Na verdade, ele não sabia se ele era ruim. Ele simplesmente, na primeira rodada que ele fazia na primeira curva, ele reiniciava o jogo. Ele não se permitia dar a volta completa para saber se ele era bom ou ruim. Isso acontece com a gente muitas vezes na nossa vida. Às vezes a gente se traça um desafio ou um objetivo. No meu caso, eu queria viver de coaching e eu era servidor público. E às vezes eu iniciava alguma atividade e antes de eu completar a volta para saber se aquilo era bom ou não naquela atividade, eu simplesmente apertava os botõezinhos e começava do zero novamente, numa outra atividade. E assim foi com coaching. Eu comecei a fazer coaching e no início eu tinha dificuldade de conseguir cliente. E só que naquele momento eu já estava presente, que eu precisava completar uma volta para saber se eu realmente era ruim naquilo. Porque a nossa tendência é a gente achar de cara, quando algo falha, que eu não sou bom naquilo. Tá vendo? Tá vendo que eu não levo jeito para isso? Então, eu estava presente para isso. Então, nos primeiros obstáculos que eu tive como coach, dificuldade de conseguir cliente, falta de segurança, dificuldade de aplicar as primeiras ferramentas, as primeiras sessões não foram tão boas. Eu, na primeira curva, se eu fizesse a mesma coisa que o João, apertasse os botõezinhos para reiniciar em outra coisa, eu nunca saberia se eu era bom ou ruim de verdade. Então ali eu me tornei bom em saber se eu sou ruim. E hoje eu sei que eu sou ruim em um monte de coisa, mas eu aprendi que eu preciso deixar a volta completar para eu saber se realmente eu sou ruim. E com certeza não mude muito na minha vida. Muitas vezes eu achei que eu era muito ruim em alguma coisa, porque eu simplesmente não completava a volta. Falei pro João, cara, parceiro, é o seguinte, você tá batendo na primeira curva, tá rodando, tá saindo da pista, então se permita voltar para a pista e completar a primeira volta para você saber se você é bom ou ruim. Resumindo, o moleque hoje já chega em terceiro, em quarto lugar numa corrida de videogame de Fórmula 1 e ele realmente é bom naquela pista. Ele é ruim em outras. Naquela ele é boa, ele é ruim em outras, mas hoje ele aprendeu, hoje ele é bom em saber se ele é ruim de verdade. Então a minha pergunta para você é o seguinte, você está realmente, quando você tem um objetivo na tua vida, emagrecer, ser um coach de sucesso, arrebentar na primeira sessão, fazer teus clientes realizarem mais, melhorar a tua qualidade de vida, seja lá o que for, você está realmente completando a sua volta para saber se você é bom ou ruim naquilo? Ou seja, você é bom em saber se você é ruim? Porque a quantidade de oportunidades que as pessoas perdem simplesmente por se julgarem já na primeira curva é enorme. Nossa, primeira aula de violão, nossa, como eu sou ruim nisso. E a pessoa não completa a primeira volta para saber se ela realmente é ruim naquilo. Então, seja bom em saber se você é ruim. Porque quando você ficar bom de realmente saber se você é ruim, você começa a eliminar o que não interessa, mas melhor do que isso. Você começa a permitir se descobrir bom em coisas que você antes se julgava ruim. Beleza? Então, complete a sua primeira volta para você ter certeza se você é ruim mesmo naquilo e quem sabe você não vai se descobrir bom em muitas coisas. Beleza? Se eu não fizesse isso, hoje eu não estava aqui.
hoje certamente eu não seria reconhecido como o maior coach de coach do Brasil por muita gente. Então, indiscutivelmente, se eu tivesse recomeçado o meu joguinho na primeira curva, como eu fiz com muitas outras tentativas anteriores, eu não teria largado meu emprego público com um salário altíssimo para o padrão brasileiro e não estaria hoje vivendo meu sonho de viver de coaching. Se você curtiu essa dica e quer ter outras dicas de coaching, de vida, de realização, de produtividade, clica aqui, tem aqui em cima uma marquinha, passa o mouse em cima, você vai clicar em inscrever-se para você receber em primeira mão os vídeos que eu gravo, que eu disponibilizo gratuitamente aqui no canal do YouTube. E aqui embaixo, deixa seu comentário, eu vou curtir saber se você gostou desse vídeo, se você não gostou, fala para mim, tá? Que vai ser legal a nossa interação. Um abraço, eu te vejo por aí ou no próximo vídeo.